Bom dia a todos, graça e paz. Que Deus tenha concedido uma semana de vitórias, uma semana de bênçãos. Que você possa ter tido essa comunhão com Deus durante a semana. Nós vamos ter um momento de oração em que nós vamos apresentar a nossa vida diante do Senhor, pedindo que o Senhor possa vir a falar conosco, através dos louvores, através da oração, através da palavra. Tem esse momento agora, momento seu com Deus. Coloca diante do Senhor a sua vida. Peça para que Ele receba o nosso culto. Peça para que Ele fale através do Espírito Santo ao seu coração pela palavra. Vamos ter esse momento de oração. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã de estarmos reunidos como igreja, como corpo de Cristo, estarmos reunidos para adorar e glorificar o teu nome, Senhor. Sabemos que tu és um Deus soberano, que tu és um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus fiel e justo. Sabemos que todas as coisas estão diante do Senhor e que o Senhor está no controle de todas. Sabemos, ó Pai amado, que o Senhor é quem concede-nos a liberdade de poder cultuar o Teu nome. E nós te pedimos, Pai, nós te pedimos que o Senhor continue a nos agraciar com este momento, Senhor. E que o Senhor, Pai, através do Teu Santo Espírito, possa tocar em outros corações. Que o Senhor possa resgatar outras almas, Senhor. Que o Senhor possa chamar, ó Pai amado. No nome de Jesus, Senhor, ó Deus, que cada vida que está aqui nesta manhã possa ser um instrumento do Senhor para falar do Teu amor, para pregar do Teu amor, para falar da Tua palavra. Para que outros corações possam ser tocados, assim como o Senhor fez conosco num dia, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabemos que esta cidade, Senhor, tem ainda outros que fazem parte do Teu aprisco. Que o Senhor possa resgatá-los, ó Pai. Que o Senhor possa despertá-los, Senhor. E que nós possamos ser o Seu instrumento para isto, ó Pai. No nome de Jesus, Senhor, ó Deus, eu quero lhe pedir uma bênção sobre esta vida que nos acompanha neste momento através desta transmissão, sobre este lar que nos recebe, ó Pai. Que o Senhor possa visitá-los e que o Senhor também possa falar a cada coração, Senhor. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor possa estar restaurando vidas, que o Senhor possa estar provocando reconciliação em lares que estão com problemas. Pedimos que o Senhor possa estar curando os enfermos e feridos, que o Senhor possa estar levantando aquele que está abatido e caído, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos, ó Pai amado, contemplar as Tuas maravilhas. Que nós possamos ver transformações, Senhor, feitas pela Tua palavra, Pai. Concede-nos a alegria de compartilhar dela neste momento, Senhor. Recebe o nosso louvor diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos colocar em pé, vamos louvar o Senhor, vamos glorificar este Deus maravilhoso, um Deus que nós servimos, um Deus santo e justo, um Deus bom, um Deus que nos concede as bênçãos de cada dia, um Deus que nos fortalece nas dificuldades e nas lutas, não é? Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, vamos glorificar o Senhor.
Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo Seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém. Vamos continuar louvando o Senhor, glorificando o nome do nosso Deus e Pai. Vamos buscar o Senhor nesse momento. Vamos glorificá-lo e glorificá-lo. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No Silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, sua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou.
a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando o Senhor, glorificando ao Senhor, dizendo que é de coração tudo que eu disser, que é de coração tudo que eu fizer, que é de coração tudo que eu entregar, que é de coração todo o nosso louvor. Enquanto estivermos louvando o Senhor com esse cântico, você que veio preparado para entregar o seu dízimo e oferta, vai poder fazê-lo nesse momento. Vamos louvar o Senhor. como descrever, Como explicar? como explicar o Amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração, é de coração, tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu revelaste ali pra me resgatar. Tu me conheces bem Me conheces bem e sabes quem eu sou. e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti. Não há como me esconder de Tu sempre sabes onde estou. Sabes onde estou. Por isso é de coração. É de coração, tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha
minha gratidão. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Amém. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, e também vamos pedir ao Senhor que possa falar-nos através da sua palavra. Vamos orar. O Senhor, a irmã Manuela vai estar orando nesse momento. Glória a Deus, Senhor. Amém. 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 Amém, graças a Deus. Os irmãos podem sentar e abrir as suas Bíblias no livro de Efésios. Estamos avançando aí no livro de Efésios, no capítulo 6. Já vamos chegando ao final do livro de Efésios, né? Eu espero que para os irmãos tenha sido bênção. O fato de você estudar um livro totalmente completo faz com que a mensagem seja melhor gravada, né? O fato de você estar sempre, em cada mensagem, voltando um bocadinho, faz com que nós gravemos melhor, né? E dá uma continuidade na palavra. Às vezes, quando nós pegamos uma passagem independente, e se nós formos pegar só naquela passagem, é necessário que nós façamos uma prévia naquilo, para que possa se entender o contexto daquela passagem. A vantagem da pregação expositiva num livro todo é que você vai mostrando toda a situação que estava ali a viver, não é? Então fica mais fácil para guardar as questões doutrinárias que a carta nos passa. E nós estamos então agora, desde o último domingo, né, antes um pouco ainda, desde o domingo anterior, Paulo está aqui a falar sobre a questão do lar cristão. Então, é sempre bom saber que Paulo está a falar à igreja, e que o propósito de Paulo a falar à igreja é trazer uma reflexão ao cristão. O cristão que estava a chegar na igreja, aquele que estava a começar a sua caminhada cristã, mas Paulo sempre vai lembrar que o que ele escreve é para cristãos. E se uma pessoa, por exemplo, que não é cristã, mas ela é atingida pela palavra, ela compreende a palavra. E ela sabe que aquilo que está a ser dito é uma coisa boa, uma coisa coerente, algo que realmente pode provocar uma mudança na sua condição. Agora, aquela pessoa que tem o coração fechado para a palavra, e nisso é para Cristo, aquela palavra pode ser muitas vezes até ofensiva a ela, porque ela não está pronta para receber. Então, quando Paulo aqui diz que ele fala à igreja, ele exatamente está chamando a atenção assim: vocês eram desta forma, vocês tinham o hábito de fazer isto, mas agora é necessário uma transformação da vossa vida. Por isso, que antes de entrar nesta condição de falar ao lar cristão, os irmãos lembram que Paulo vai falar no versículo 18 do capítulo 5, que nós devemos não nos embriagar com o vinho que causa contenda, né? Mas nós devemos nos encher do Espírito Santo. Ou seja, Paulo está a dizer assim, para que vocês entendam o que eu vou falar agora,
vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Porque só quem é cheio do Espírito Santo vai compreender o que eu vou falar. Então, Paulo, ele quando começa a falar a respeito da vida familiar, ele já começa a dizer uma questão para as mulheres. E somente uma mulher cristã, cheia do Espírito Santo, pode compreender o que é ser submissa ao seu marido, no sentido de estar caminhando com ele, sabendo que, no versículo 21, Paulo disse: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Ou seja, a mulher compreende que ela, ao ser submissa ao seu marido, ela vai estar fazendo algo no temor do Senhor, mas vai receber algo do marido no temor do Senhor. Então, ser submissa não é estar debaixo de ordens. Ser submissa não é estar debaixo de uma autoridade exercida fortemente ou com violência. Não. Aqui a questão de ser submissa é compreender que os dois caminham juntos, mas que em um determinado momento o homem tem ali a palavra final. Mas, por outro lado, Paulo vai dizer aos maridos que devem amar as suas mulheres, como Cristo amou a igreja. Ou seja, se nós temos que amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja, Paulo está dizendo assim: olha, se o seu marido te ama como Cristo amou a igreja, que por ela se entregou, que por ela morreu na cruz, que por ela sofreu tudo o que sofreu, então a mulher vai olhar para o marido e dizer: grande homem é o meu marido, e por isso eu me sujeito a este homem, como a igreja se sujeita a Cristo. Mas agora Paulo vai avançando e ele vai falar dos cuidados dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos. É o que nós vamos ver hoje no capítulo 6, versos de 1 a 4. Mas ele vai adiantando e vai dizer também como deve se comportar os servos para com seus senhores e os seus senhores para com os seus servos. E ele diz que nós devemos fazer isso num sentido de ordem, estar cheios do Espírito Santo para que nós possamos praticar esses deveres com alegria. É interessante que você percebe que Paulo, ele não fala especificamente para alguém, mas ele fala para os contrapontos: mulher e marido, marido e mulher, filhos e pais, pais e filhos, servos e senhores, senhores e servos. Ou seja, Paulo está abrangendo como que um deve se portar diante do outro, e não dando uma ordem explícita para um determinado caso. E isso nós devemos fazer cheios do Espírito. Por isso, meus irmãos, eu tenho que repetir que estas orientações de Paulo, a partir do capítulo 5, do verso 22, até o capítulo 6, verso 9, é para um lar cristão, onde tudo se faz, e como que ao Senhor. Como eu disse, é assim que tem que ser, como ao Senhor. Percebam que as orientações que estão sempre dirigidas em pares, para cumprir o versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros. Então, sabendo disso, nós podemos entrar na questão que será abordada hoje, que é a relação entre pais e filhos. Meus irmãos, nós sabemos que nos últimos anos, essa relação sofreu fortes mudanças. Quer seja no sentido de criação, quer seja no sentido de respeito, de obediência. Por causa do trabalho dos pais, muitas vezes os filhos ficam um pouco relegados. Essa é uma verdade. Antigamente, no tempo dos meus pais, por exemplo, não é? Quem trabalhava era o meu pai. E a mãe era responsável por criar os filhos, cuidar dos filhos e do lar. Era essa, mais ou menos, a forma. É claro que tinha mulheres que trabalhavam já nessa altura, mas a família mais tradicional era dessa forma. Hoje, por causa de uma série de fatores, por causa das questões
sociais, econômicas, políticas, a maioria das mulheres trabalham fora. E aí o marido trabalhando fora, a esposa trabalhando fora, quem é que vai educar os filhos? Quem é que vai ensinar os filhos? Então, a partir dessa, vamos dizer assim, modernidade, que começa por volta dos anos 70, 80, e agora a gente percebe isso na maioria dos lares, os filhos estão sendo criados por paralelos, por pares. Quer seja, por exemplo, os avós, e eu sou avô, né? E o avô, eu não sei se é assim o melhor para educar o neto, né? Ponho aqui a meia-culpa. E pior, talvez os nossos filhos e netos estejam sendo criados por creches, por escolas, por babás, enfim, por alguém que não são os pais. E o que acontece com isso, meus irmãos? Por causa dessa ausência dos pais, os pais se sentem meio que responsáveis por querer dar tudo aos filhos. E aí os filhos não aprendem a limites. Isso não sou eu que falo. Isso está mostrado em vários tipos de pesquisas que são realizados. Os pais, por ficarem ausentes, eles se sentem responsáveis. Interessante porque, recentemente, nós vimos aqui uma entrevista em que os interlocutores, aquelas pessoas que estavam sendo entrevistadas, foram questionadas assim, então, agora os filhos voltam para as escolas, né? Como é que os pais se sentem? Ah, a gente se sente mais assim, coitados, tem que voltar para as escolas, a gente sente falta deles. Então, mas vocês vivem com eles? Não, eu trabalho o dia inteiro. Então, isso é um ledo engano. Ou seja, depois as crianças são crescidas no que se falava antigamente, mimadas, né? Porque elas acabam, tudo que ela pede, nós concedemos. A pergunta que fica é, que tipo de geração nós estamos criando nessa questão de filhos independentes, mas, por outro lado, mais rebeldes e no sentido de obediência? Não estou a dizer que isso é geral, mas uma grande maioria, né? E essa desobediência, se você quiser ver algum exemplo, é só dar uma volta aí nos centros comerciais, nos shoppings. Você vai ver crianças chorando de birra porque o pai não quis fazer tal coisa, não fez aquilo. Então, isso é uma realidade que nós podemos presenciar, jovens e até adolescentes que não respeitam a autoridade, quer seja dos pais, quer seja dos professores. Temos aqui professores na sala de aula, no nosso culto, que viveram em sala de aula. E sabe muito bem que hoje um pastor é agredido por um aluno, é ofendido. Enfim, por que isso acontece? Porque tirou-se a autoridade. Hoje nós podemos ver, inclusive, uma falta de respeito com as autoridades policiais, por exemplo. Não é? Nós vemos jovens e adolescentes a praticar atos que seriam impensáveis há 20, 30 anos atrás. Então, quando nós olhamos para a carta de Paulo, no sentido de zelar pela educação dos filhos, Paulo não está apenas dizendo que nós teremos filhos mais tranquilos, mas que nós teríamos uma geração preservada. A preocupação de Paulo é essa, ter uma geração preservada e não uma geração destruída. Podemos ficar assim para a palavra. Então, vamos analisar aqui o que Paulo diz sobre uma família equilibrada, e que isso pode ser, inclusive, exemplo para outras famílias. Paulo começa a dizer aqui,
no capítulo 6, no verso 1. Filhos, obedeceis a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Interessante, porque Paulo começa a dizer, obedeceis os vossos pais no Senhor. Uma pessoa que não tem ideia do que é Cristo, do que é Deus e do que é a palavra do Senhor, já começa a ter uma dificuldade aqui. Paulo já está a dizer que pessoas que não têm um caminho, uma moral cristã, vão ter dificuldades. Então, Paulo está escrevendo, há mais ou menos 2000 anos, esta carta, e ela é lida hoje com muita facilidade. Não há nada contextualizado aqui, é exatamente o que acontece. Paulo diz que esta palavra aqui, obedecer, ou seja, essa palavra ela tem o significado de colocar-se debaixo da voz de alguém. Ou seja, os filhos estão debaixo da voz dos pais. É os pais que caminham os filhos ensinando a obedecer. E o que é obedecer? Obedecer é respeitar, honrar, tratar com dignidade e até mesmo, se precisar, sustentá-los. É, inclusive, o que Paulo vai falar adiante, quando ele diz, honrai pai e mãe. Paulo relaciona a questão da obediência a uma geração abençoada. Percebam que em duas passagens, ele alerta para o perigo da sociedade que vive com filhos desobedientes. Em Romanos 1,30, ele coloca a desobediência como pecados ou ações reprovadas por Deus entre os gentios. Eu vou ler aqui o texto, do verso 28 até o 32, de Romanos 1, e eu vou fazer essa leitura para os irmãos perceberem isto. Do verso 28 ao 30, ele diz assim, e por haverem, e ele fala aqui aos gentios, aqueles que não têm Deus, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, a palavra, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. E aí ele começa a dizer quais são essas coisas. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, e aí ele vai colocar esta questão, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas aprovam os que assim procedem. Não é bem isso que nós vemos hoje dentro de uma sociedade? Além de ignorarem o próprio Deus, quando questionam a palavra de Deus, ainda aplaudem os que praticam atos que desaborrecem a Deus. E aplaudem por quê? Porque querem aborrecer a Deus. Olha o que Paulo ainda vai dizer em 2 Timóteo 3:1, e eu vou ler do 1 até o 5, mas, em particular, o verso 1 do capítulo 3. Veja o que ele diz aqui, para que os irmãos possam perceber. No capítulo 3 de 2 Timóteo, ele diz, no verso 1, sabe, porém, isto, nos últimos dias, é hoje, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade,
negando-lhe, entretanto, o poder. Percebe então que Paulo faz um alerta. Ora, se vocês deixarem os seus filhos crescerem na solta, no sentido de não educá-los, de não dizer o que é certo ou errado, a sociedade vai virar isto que Paulo está a dizer. E a sociedade vira isto exatamente porque os filhos deixaram de ser ensinados. Eu quero dizer que uma criança, ela precisa conhecer limites. Todas as pessoas têm limites. Por que é que uma criança não pode ter? Toda pessoa tem limite. Você tem limite. A vida, ela é regida por limites. Você sai aqui na 1, está lá escrito, limite de velocidade. Se você ultrapassar aquele limite, você está sendo intransigente, irresponsável, né? Desafiador, e uma série de nomes aqui que a gente poderia dizer, né? Adjetivos que poderíamos usar. Você chega no seu trabalho, você sabe que existem limites para as suas funções. Ou seja, a vida é regida por limites. Por que é que as crianças não precisam de limites? É importante, meus irmãos, observar que Deus aqui, através da palavra, coloca 3 razões para cumprirmos esta obediência. Deus concede bênçãos através dessa obediência. Eu gostaria aqui de relacionar. Primeiro, Paulo vai dizer no capítulo 1 que, filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Pois isto é justo. O que é justo? Ou o que é fazer justiça? É você olhar para trás e ver o que os seus pais fizeram por você. Desde que você nasceu, muitos pais abriram mão das suas vidas. Muitos pais, por exemplo, deixaram de comprar alguma coisa para si, para comprar para o seu filho. O pai educou, o pai manteve numa escola até a formação, e de uma forma ou de outra, manteve esse filho. O pai teve o carinho, o pai teve o cuidado. O pai muitas vezes não dormiu enquanto os filhos não chegam. O pai está sempre preocupado com os relacionamentos. Ou seja, meus irmãos, os pais envelhecem também por causa dos filhos. Pelo menos eu aprendi assim com meu pai. Meu pai tinha limite, né? O limite do meu pai era 10 horas da noite, né? Um limite meio, mas tudo bem, né? Minha mãe, por exemplo, se eu não chegasse em casa, ela não dormia. Os meus filhos, quando saíam, enquanto eles não chegavam em casa, eu não conseguia dormir. E eu penso que hoje em dia as coisas foram ficando tão piores, que eu penso que os pais ficam muito mais preocupados com que o meu pai, por exemplo, porque o meu pai sabia que em Bitinga, uma cidadezinha do interior do estado de São Paulo, com 30 mil habitantes, né, que às 10 horas apagava a luz da cidade, sabia que não ia ter muito problema com o filho dele, mas ele tinha. Agora imagina um pai hoje, diante das circunstâncias que as cidades oferecem. Então, quando Paulo diz aqui, pois isto é justo, Paulo está dizendo assim, é digno por gratidão. Se você não tem outra forma de agradecer, agradeça por gratidão. Porque os pais deram o seu melhor para você, até no dia em que você saiu da casa, né? Filhos vão ser sempre filhos, mas o cuidado do pai, bem dizer, é limitado ao dia que sai o filho de casa, né? Enquanto o filho estiver lá debaixo do teto, ele está debaixo da orientação do pai. Quando ele casa, vai para um outro lar, ele começa a criar uma nova identidade na sua vida, que vai estar fundamentada naquilo que os pais ensinaram. Por isso que Paulo está preocupado com as gerações. Porque ele diz assim, nos últimos dias vai acontecer essas coisas. E por que é que os filhos se tornarão desobedientes?
Porque no passado dos últimos dias, em anos anteriores dos últimos dias, os pais negligenciaram o cuidado dos filhos. A segunda questão que Paulo diz aqui, sobre esta bênção que vem, ele fala que é porque está escrito. E ele usa aqui o versículo 2, quando ele diz: honra a teu pai e a tua mãe. Eu penso que todos que estão aqui presentes hoje sabem que isto é um dos mandamentos da lei de Deus. É a segunda tábua. É o quinto que está na segunda tábua, por isso Paulo, inclusive, coloca aqui que é o primeiro mandamento como promessa. Nós podemos dizer que há mandamentos antes também que são de promessas, mas aqui é na parte mais social e moral. Então Paulo diz, porque está escrito. Honrar, meus irmãos, é obedecer. E é tão importante este honrar pai e mãe, ele é tão importante como os outros mandamentos, como, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque ele está na mesma relação dos 10 mandamentos, ou da lei. Então, é preciso entender que isto não é algo que veio da cabeça de um homem, mas veio do plano de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus também criou o casamento e disse para o homem, multiplicai-vos, enchei a terra, para que a terra seja abençoada. Ou seja, o plano de Deus estava traçado desde o início. E a terceira coisa, como promessa aqui, é que esta promessa está ligada ao mandamento. Veja o que está escrito aqui no versículo 3. Eu vou aqui mostrar para vocês duas promessas de bênçãos que está aqui relacionadas e que Paulo nos mostra. Ele diz assim, e é útil que a gente volte um bocado. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois é justo. Honra teu pai e tua mãe. E agora ele vai falar o que é que você recebe, como se fosse preciso. Não é. Mas Deus é tão amoroso, Deus é tão abençoador, que ele diz, se você fizer isto, eu vou te dar uma bênção especial. E ele dá duas bênçãos aqui. Primeiro, ele diz, para que te vá bem. Ou seja, Paulo está a dizer que se você honrar pai e mãe, que é um mandamento de Deus, Deus vai te abençoar com uma vida feliz e abençoada. Deus nos diz que vai abençoar os filhos que obedecem os pais. Percebam que, ao obedecer os seus pais, você é abençoado. Ou seja, embora você não precise fazer uma negociação com seus pais, você recebe uma bênção de Deus. E ainda, além de que tudo vá bem na sua vida, há uma promessa de que sejas de longa vida sobre a terra. Interessante porque alguém pode dizer assim, poxa, mas a gente conhece tantas pessoas que morrem novos, tantos filhos que deixam seus pais. Então não foi longa a vida na terra. Meus irmãos, nós precisamos entender a palavra do Senhor. Ser longa a vida não quer dizer que ele vai viver 200 anos. Mas quer dizer que ele vai viver a longevidade da vida dele em bem. Com amor, com paz, com esperança. Uma vida repleta de carinho, repleta de harmonia. Você quer uma coisa melhor do que uma família em harmonia? Não há melhor. A pior coisa que nós podemos ver é famílias discutindo, brigando, filhos que não obedecem pais, filhos que muitas vezes agridem os pais, os avós. Isso está cheio. Está cheio, meus irmãos. Não são casos independentes, não. E por que isso? Porque em algum momento eles deixaram de obedecer os pais. E por que eles deixaram de obedecer os pais? Porque os pais deixaram de ensinar os filhos. Interessante porque essa promessa aqui, ela está vinculada à promessa para com Israel.
quando Deus tirou Israel do Egito, ele disse que os filhos seriam abençoados na nova terra e seriam longos os seus dias. Essa bênção hoje, ela é repassada para toda a família cristã. E eu preciso acentuar isso, toda a família cristã. Paulo ainda diz que essa obediência ela deve ser no Senhor, como parte da sua devoção a Cristo. Em Colossenses 3:20, num paralelo aqui que Paulo faz com esta passagem, né, falando também sobre família, Paulo diz, Paulo falando às famílias, ele diz: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato, é agradável, é alegria diante do Senhor. E isso agrada ao Senhor, porque foi assim que Deus organizou a sociedade. Quando Paulo diz, filhos, em tudo obedecei, quer dizer, sempre obedecer. Sempre obedecer. Por isso nós sabemos que o jovem ou adolescente sem Cristo, ele tem muita dificuldade em obedecer aos seus pais. Muita, ou pelo menos mais dificuldades em obedecer aos pais. Se os filhos forem deixados por conta própria, eles se tornarão rebeldes, de modo que é necessário educá-los. E como fazer isso? Bom, Paulo agora vai falar aos pais. Você quer ter filhos obedientes? Você quer ter filhos que sejam exemplo? Quer ter filhos que lhe agradam? Quer ter filhos na casa do Senhor, seguindo ao Senhor? Quer ter filhos que demonstrem todo esse carinho por você? Paulo vai dizer o que você deve fazer. E a partir do verso 4, então, ou apenas no verso 4, ele vai falar para os pais. Então, ele diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Paulo começa dizendo que os pais não devem provocar os filhos à ira. O que é provocar os filhos à ira, não é? Aos Colossenses, no paralelo a esta passagem, Paulo diz: não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Eu vou usar esta passagem aqui de Colossenses 3:21. Às vezes, alguns pais usam tanta autoridade e é tão agressivos com os filhos, muitas vezes até mesmo em palavras, e eles usam isso em extremo, que isso pode levar os filhos à ira, ou ficar desanimados. Assim, o oposto de provocar é animar. Anime os seus filhos. Fale coisas boas aos seus filhos. Os pais, eles podem provocar e desanimar seus filhos quando dão mau exemplo na sua vida profissional, na sua vida familiar, quando dizem uma coisa e fazem outra, quando nunca têm uma palavra de elogio ou incentivo, pelo contrário, muitas vezes só criticam, quando são injustos na disciplina, entre outras coisas. Quer ver uma coisa que aborrece um filho? É quando ele chega todo feliz. Eu vou falar uma coisa que era do meu tempo, eu não sei como é que é muito bem aqui em Portugal ainda, estou a aprender. Mas lá as notas eram de 1 a 10, né? Aqui eu não sei como é que é, mas lá era de 1 a 10. As provas eram corrigidas de 1 a 10. E, de repente, o filho chega todo feliz. Pai, tirei 6 em matemática. Ele, só? Precisa estudar mais. Assim você vai ficar burro. Oh. Será que não teria uma outra forma de falar para o filho estudar um bocadinho mais? Talvez olhando para aquilo e dizendo: parabéns, filho. Olha, você foi acima da média, porque a média é 5. Você foi acima da média. Mas penso que você pode se esforçar um pouquinho mais na próxima vez. Você falou do mesmo jeito, mas você encheu o filho de orgulho daquilo. Então parece que muitas vezes os pais exigem demais dos seus filhos. Quer ver outra coisa? Não acompanhar os filhos. Não acompanhar, eu vou falar aqui para os pais que estão aqui e para os que estão a me ver. Quantas vezes você chegou em casa à noite, mesmo cansado
do trabalho e sentou com eles para brincar, para conversar com eles, para dizer, deixa eu ver o que você fez na escola hoje, deixa eu ver o que te ensinaram na escola hoje. Será que nós temos esse tempo para os nossos filhos? Isso vai trazer gratidão aos filhos. Pô, meu pai está preocupado comigo. Mas muitas vezes nós chegamos em casa cansados, né? Queremos descansar e nem olhamos muito bem para os nossos filhos. Uma coisa que me entristece muito é que eu não vi os meus filhos crescer. Eu trabalhava de segunda a sexta, fora de casa, viajando. E não tinha muito tempo para ficar com meus filhos. E quando chegava o final de semana, eu usava essas palavras. Mas eu preciso descansar, porque segunda-feira eu saio de novo. Mas Deus foi misericordioso comigo, porque me deu uma esposa que estava em casa e acompanhava, né? Então, nós precisamos estar junto dos nossos filhos, acompanhando os nossos filhos. E isso é trazer ânimo. Paulo diz, se você não fizer isso, você vai desanimar, você vai irar, você vai trazer descontentamento, vai irritar o seu filho. Há também, meus irmãos, a questão do abandono. Ou seja, independente do que faz o filho, os pais ignoram e até defendem quando erram. Então, os filhos percebem que os pais não se importam com eles. Já viram isso? Não? Já, né? Os filhos fazem coisa errada, alguém vai reclamar, os pais defendem o filho e ainda te atacam. Os filhos olham e falam, pô, eu posso pôr uma bomba aqui que ninguém vai falar nada. Ou os filhos vão falar, puxa vida, mas nem fazendo isso meu pai não conversa comigo. Fiz isso para que o meu pai viesse e dissesse para mim, filho, não pode fazer isso, o que é que fizeste? Um tempo atrás estava a ter aqui alguma coisa aqui na praça, e eu, por acaso, nesse dia estava aqui embaixo, fazer qualquer coisa. Aí tinha aqui várias pessoas aqui, várias, foi agora na época das férias. Aí um garotinho vinha de lá, corria, vinha aqui na porta e chutava a porta da igreja. Pumba! E saía, né, rindo e pulando e tal. Eu sei que ele não estava fazendo aquilo por mal. Estava fazendo porque talvez achasse que isso aqui é um prédio abandonado, alguma coisa, não sei. Aí ele voltou, correu, pumba, chutou de novo. Aí na terceira vez fiquei na janela, esperando ali. Aí ele, pumba, chutou e falei, ei, garoto, você não tem casa? Por que é que tu está a chutar a porta? E ele olhou assim para mim, já percebi que era filho de pais. O que quer dizer isso? Porque ele já se assustou. Ele olhou para mim e fez assim um jeito. Ele não sabia o que fazer. Veio um senhor, um jovem casal, veio andando e parou aqui e perguntou, o que está acontecendo que você está falando com meu filho? Eu falei, ele está a chutar a porta. Ele chamou o filho e disse, por que é que tu está a chutar a porta? Peça desculpa para o Senhor. Peça desculpa para o Senhor. E o menino, desculpa. Fala que você não vai mais fazer isso. Eu não vou mais fazer isso. Nem aqui, nem em lugar nenhum. E o pai olhou para mim e disse, o senhor me desculpe. Esse é o pai que educa. Sabe? Porque talvez se fosse outro, ia vir aqui em mim e falar, o senhor não pode falar com meu filho? Onde já se viu o senhor ficar falando com meu filho desse jeito? Não sei o quê. Eu não falei de jeito nenhum, né? Só falei para ele que eu não deveria chutar a porta. Então, meus irmãos, é assim. Nós precisamos conduzir nossos filhos ensinando o que é certo e o que é errado. E é errado, por exemplo, fazermos alguma coisa com um prédio de alguma outra pessoa, qualquer que seja a pessoa. É errado chutarmos as coisas, estragarmos os bancos da praça. É errado. Mas quem é que está pondo limite nas pessoas? Não tem limite. Então, meus irmãos, muitas vezes, quando nós chamamos os nossos filhos e repreendemos, isso demonstra amor. E os filhos sabem que isso demonstra amor. Porque está mostrando que você tem preocupação com ele.
Por isso, os pais cristãos precisam dessa questão da plenitude do Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo, para serem sensíveis às necessidades e problemas do filho. Meus irmãos, eu peço para vocês, como eu tenho dito, orem sempre pelos seus filhos e pelos seus netos, para quem já tem netos. Paulo diz ainda que os pais devem criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, Paulo está dando 3 orientações aos pais. Primeiro, devem criá-los. Não é para deixar solto. Devem criá-los. A palavra aqui, traduzida para criar, é a mesma palavra que criar, tentando, dando abrigo, dando roupa. Você deve cuidar dele intelectualmente, ou seja, pondo numa escola, acompanhando o filho na escola, ensinando, né, para que ele tenha sabedoria. Ele deve crescer e ele deve ser também cheio da graça. E como é que é feito isso? Cultinho em casa, contar histórias bíblicas. Ontem tivemos um conto de uma história bíblica muito bonita lá no aniversário da Esther. A Esther está dormindo até agora, porque ela deve ter se cansado tanto lá que ela nem acordou hoje no culto, né? E nós tivemos ali a Lanuse mostrando mais um das suas qualidades nessa questão que nós vamos precisar muito aqui na igreja, né? De trabalhar com crianças, não é? É assim. Os filhos vão aprendendo de Deus, é trazer na igreja, trazer na escola bíblica quando tiver, onde tiver. É assim que os filhos crescem na graça, ou seja, espiritualmente. Mais ainda, a segunda orientação que Paulo dá aqui, ele diz, devem discipliná-los. Ele diz, criai-os na disciplina. Há um entendimento hoje, meus irmãos, que nós devemos deixar as crianças se expressarem e que, ao disciplinarmos, podemos distorcer seu caráter, como eu disse no início. Isso é um engano. Como eu disse, a disciplina é um princípio fundamental da vida e uma demonstração de amor. Só corrige quem ama. Quem não ama, deixa largado. Por isso, a carta aos Hebreus diz que o Senhor corrige a quem ama. Hebreus 12, 6. O que precisamos é disciplinar da maneira correta, sem ódio ou rancor, para não ferir nem o corpo e nem a alma, ou muitas vezes até os dois. O pai cristão deve buscar orientação no Senhor. Pense que em tudo na vida, para se atingir objetivos, é necessário ter disciplina. Já pensaram nisso? Você quer comprar um carro novo, mas você não tem o dinheiro. Como é que você faz para comprar o carro novo? Não é indo no banco e pedindo dinheiro e depois não pagando as parcelas. Não é assim. É você ter disciplina. Eu posso fazer isto, eu ganho isto, posso tirar tanto por mês e vou me disciplinar naquilo. Isso chama disciplina. Eu quero ir visitar tal lugar. Eu preciso ir economizando um pouquinho por mês para que quando chegue o momento eu possa visitar aquele lugar. Meus irmãos, em tudo é necessário disciplina. Terceira instrução, orientação que Paulo dá, ele diz assim, que além de criar, além de disciplinar, ele diz que deve ser na admoestação do Senhor. O que é essa palavra, né? Essa palavra quer dizer instruir e incentivar. Admoestar é instruir e incentivar no Senhor. Como assim no Senhor? De acordo com a palavra. De acordo com orientações da palavra. De acordo com aquilo que a palavra mostra ser cuidado, carinho, amor, atenção. Os filhos nem sempre, meus irmãos, apreciam nossos conselhos. Muitas vezes, alguns pais são chamados de quadrados, né? Eu já estou mais para redondo, né? São atrasados. Bom, eu sou atrasado, já tenho 60. São os retrógrados. Mas uma coisa que as crianças muitas vezes não entendem é que é exatamente essas coisas que nos dão vamos dizer, a autoridade ou o conhecimento para dar um conselho.
Eu acabei de fazer agora há pouco, quando disse que eu viajava, ficava ausente de casa, e nos momentos que eu tinha, eu precisava para mim e não para os meus filhos. Isso eu precisei aprender, e hoje eu posso ensinar isso. Porque eu sei que isso não é bom. Embora, graças a Deus, meus filhos me amem. Se não amar, não tem churrasco hoje também, eu vou queimar a carne e pronto. Né? Mas por quê? Porque nós tínhamos uma base, meus irmãos. Eu lembro da minha esposa saindo às 8 e tal da manhã, com chuva, com frio, com trovoada, andava mais ou menos, eu penso que uns 3 ou 4 quilômetros, com os 2 filhos nas mãos, indo para a igreja, para a escola bíblica. Todos os domingos. Acordava naquele horário. Até que um dia teve um abençoado irmão lá que falou, peraí, eu passo daí e pego vocês, né? A gente não tinha carro na altura. Mas a minha esposa, mesmo que eu não fosse, ela fazia isso. Eu não estou dizendo que a minha família é diferente ou melhor que de nenhuma. Estou a dizer que essa base orientou meus filhos. Orientou meus filhos. Né? Meu pai ele tinha um costume, ele saía de viagem, ficava 40 dias fora de casa. 40 dias. Chegava em casa, muitas vezes, com 5, 6 quilos a menos, porque se ele ganhasse um cacho de banana, ele não comia uma banana para trazer para a família. Mas quando meu pai chegava, antes dele ir em casa, onde é que ele ia? Para o horror do Vitor, na escola. Na escola. E o meu pai entrava na escola e nem falava com o diretor, nem com ninguém. Ele ia entrando pelo corredor, já sabia qual era a sala. De repente, alguém me cutucava assim. Ô, Vitor, olha quem está na porta. Estava o seu Antônio lá assim, posição de sentido, com a gola abotoada. Meu pai sempre, onde ele foi assim, que fosse público, ele usava a gola abotoada e os punhos para baixo. Estava lá e chegava, quero saber do meu filho. Era assim. E depois ia na sala dos outros irmãos. Cuidado. Meu pai era uma pessoa cuidadosa com os filhos. Ele era duro, ele era ríspido, mas ele era cuidadoso. Então, a palavra do Senhor aqui diz que nós precisamos ter este dever de instruir, incentivar. Os filhos nem sempre, como eu disse, vão apreciar nosso conselho, mas isso não elimina a nossa obrigação de instruí-los e incentivá-los. Paulo, em 2 Timóteo 3, do 13 ao 17, ele vai nos mostrar nossa instrução, como nossa instrução deve sempre estar de acordo com a palavra de Deus. Eu não vou ler para não correr muito, mas lá ele diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, principalmente o 16, que eu estou a dizer, né? Para o quê? Para corrigir, para ensinar, para admoestar, né? Para orientar. Essa é a função da palavra. Muitos pais hoje não sabem ou não querem como agir com seus filhos. Estão confusos devido a tantas informações contrárias à questão da disciplina. Mas eu quero dizer que a responsabilidade de educar os filhos é dos pais, e não de outra pessoa ou de instituição nenhuma fora do lar, por mais que esses elementos externos colaborem no processo. Colaborem. A função é de colaborar e não de ensinar. Deus incumbiu aos pais de educar os filhos os valores mais essenciais que ele passou. Esses valores vêm do próprio Deus. Valores morais vêm de Deus, para que haja uma sociedade moralmente saudável. Nós terminamos aqui rapidamente fazendo, então, uma conclusão de discipliná-los. Sabe por que eles querem? Porque eles não aprendem fora disso. Quando eles nascem para isso. Não é você que ensina a falar, a andar, as primeiras palavras, os primeiros desenhos, as primeiras letras. Não é você? Então, você tem que continuar isso. Conforme ele vai crescendo, você continua ensinando.
para que ele possa crescer em estatura, em sabedoria e em graça. Somente uma geração que se volte para Deus e para a palavra de Deus, somente uma geração assim pode transformar o mundo. Não é política, não é acordos, não é poder. Somente uma geração moralmente saudável pode transformar uma sociedade. E por isso nós precisamos da palavra do Senhor. Nós vamos terminar aqui orando a Deus. Pai, nós te agradecemos por este momento em que pudemos estar compartilhando da tua palavra, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos concede esta dádiva. O Senhor nos concede a tua palavra, o teu ensinamento. O Senhor nos concede, ó Pai amado, que nós possamos viver de acordo com a tua vontade. Que a tua igreja possa aprender, que a tua igreja possa crescer, que a tua igreja possa florescer, Senhor, ó Deus, segundo os teus ensinamentos. Ajude os pais aqui presentes. Ajude os filhos aqui presentes. Ajude-nos, Senhor, ó Deus, a conduzir, a ensinar. Ajuda-nos, Senhor, a ter a boa ideia de como fazer isso. Ajuda-nos, Senhor, a ser tranquilos. Nós precisamos de Ti, Pai. Sabemos que vivemos num mundo confuso, num mundo que cada vez mais se distancia de Ti, e cada vez mais precisamos do Senhor. Por isso que nós possamos clamar ao Senhor para que o Senhor nos conceda essa plenitude do Espírito, para que nós possamos saber como conduzir as nossas famílias, Pai. No nome de Jesus, nos dê uma semana abençoada, uma semana com saúde e com paz, Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e as consolações do Espírito Santo, seja sobre todos, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Lembre-se, continuamos ainda nas regras, saem primeiro os que estão ao fundo, devagar, tá bem? E até